Plutão, um dos planetas que habita os confins do Sistema Solar, localizado lá no fim do mundo, se bem que fim do mundo não funciona muito bem nessas escalas, né? Mas YouTube desconhecido, esqueceu que Plutão deixou de ser planeta há muito tempo? Não, eu não esqueci. Mas não é porque meia dúzia de astrônomos reclassificaram ele como planeta anão que eu vou deixar de chamar ele de planeta, né? É só dar uma olhada no banner do meu canal. Falando nisso, eu vim aqui contar um pouco da trajetória de Plutão, desde a sua descoberta até o dia em que ele foi rebaixado a planeta anão, quer ver? Se ir embora agora, você vai perder uma baita história, hein? Nosso querido Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh. Tombaugh. Vamos chamar só de Clyde mesmo, vamos? Os astrônomos na época procuravam por um hipotético nono planeta além de Netuno que poderia estar afetando a órbita de Urano. Que, pra quem não sabe, também foi assim que descobriram Netuno. Tinha algo afetando a órbita de Urano. Só que dessa vez, Netuno não tinha culpa, e as perturbações da órbita de Urano estavam vindo de algum outro lugar. Em meio à busca, Clyde percebeu que nas suas fotos tiradas em dias diferentes havia um pontinho brilhante que, diferente das estrelas, se movia. Esse pontinho era nada mais nada menos que o próprio Plutão. Vale lembrar que as fotos foram tiradas em dias anteriores, então mesmo que Plutão já tenha sido fotografado, ele só foi percebido no dia 18 de fevereiro de 1930. Mas acredite se quiser, Plutão não era o que Clyde e outros astrônomos estavam procurando, pois o planeta era muito pequeno e tinha uma massa muito baixa para poder influenciar Urano como eles estavam observando. Mas isso é assunto para um outro vídeo. No final das contas, naquele ano, aquele corpo celeste era o mais novo planeta do Sistema Solar, um pequeno planetinha vagando em um lugar bem distante. Só que ainda faltava algo, um nome. Já que Clyde o descobriu enquanto trabalhava no Observatório Lowell, eles tinham total direito de nomear o recém-descoberto planeta, e não importa de onde os possíveis nomes fossem sugeridos, quem ia oficializar seriam os membros do Observatório Lowell. A partir daí chegaram milhares de cartas de todo mundo com várias sugestões de nomes. Nomes como Zinal, Zeus, Lowell, Atlas. E o que eu acho mais legal sobre isso é que o nome Plutão foi sugerido por uma garotinha de apenas 11 anos. Seu nome era Venetia Burney. Burney era fissurada por mitos e histórias romanas e gregas, e como Plutão, na mitologia romana, é o nome do deus dos mortos e seu reino ficava abaixo da Terra, por ser o planeta mais distante do Sol, o nome Plutão não poderia ser melhor. Clyde adorou o nome, ainda mais que as iniciais P e L casavam com as iniciais de Percival Lowell, o fundador do observatório que descobriu Plutão. E no fim, o nome Plutão foi o mais votado entre os membros do observatório e oficialmente dado ao planeta em 24 de março de 1930. Então lá estava ele, Plutão, o nono maior e o 10º mais massivo objeto observado que orbita diretamente o Sol. Isso significa que mesmo existindo luas maiores, elas não orbitam o Sol, e sim os planetas. Veja, por exemplo, Ganímedes, a maior lua de Júpiter do Sistema Solar. Com seus incríveis 5.262 km de diâmetro, chega a ser mais de 2 vezes maior do que Plutão, que tem apenas 2.376 km de diâmetro. Só que Plutão tem algo que deixa Ganímedes com inveja. Mesmo sendo menor, ele orbita diretamente o Sol. E detalhe rápido, além de ter o plano orbital inclinado em cerca de 17 graus, desde que foi descoberto em 1930, Plutão ainda não deu uma volta completa ao redor do Sol. Isso porque esse planetinha rebelde demora incríveis 248 anos para poder dar uma única volta. Ou seja, só lá por volta de 2178. Talvez seus tataranetos vão presenciar esse momento histórico. Para poder contar sobre como rebaixar no Plutão planeta anão, eu preciso voltar um pouco, mais especificamente em 1802. Nesse ano, apenas um ano depois da descoberta de Ceres, vários objetos estavam sendo descobertos em sua vizinhança, um lugar localizado entre Marte e Júpiter. Esse lugar mais tarde seria conhecido como o Cinturão de Asteroides. Naquela época, astrônomos perceberam que na verdade Ceres era o primeiro de uma classe nova de objetos, até que William Herschel criou o termo asteroide para se referir a esses objetos. O termo asteroide significa parecido com estrela, porque segundo Herschel, eles lembram tanto pequenas estrelas que dificilmente são distinguidos destas, mesmo com excelentes telescópios. Ceres então foi oficialmente classificado como um asteroide em 1802. Agora, voltando ao ano de 2002, um novo objeto nomeado 50.000 Quaoar, com apenas 1.100 km de diâmetro, havia sido descoberto no Cinturão de Kuiper. E em 2004, também no Cinturão de Kuiper, foi descoberto o 90377 Sedna, outro objeto que teria apenas 1.600 km de diâmetro. Sim, esses nomes são muito esquisitos. O Cinturão de Kuiper é uma região que começa a partir da órbita de Netuno, que é cerca de 30 unidades astronômicas e se estende até cerca de 50 unidades astronômicas de distância do Sol. Lembra da história de Ceres? Então, é aqui que ela entra, porque começaram a debater o seguinte. Assim como Ceres e outros objetos perderam a classificação de planetas para asteroides com a descoberta de objetos parecidos no Cinturão de Asteroides, Plutão também deveria perder a classificação de planeta, já que estavam descobrindo outros objetos semelhantes a ele no Cinturão de Kuiper. Perceberam a história se repetindo, né? Enfim, foi então que ocorreu o estopim, quando também no Cinturão de Kuiper descobriram Eris, um objeto de tamanho quase idêntico ao de Plutão.
Então, no ano seguinte, a União Astronômica Internacional criou uma definição para um corpo ser considerado um planeta, e dessa definição, as 3 condições seriam: o objeto precisa estar em órbita ao redor do Sol, o objeto precisa ser massivo o suficiente para ser esférico pela própria gravidade, mais especificamente, sua própria gravidade precisa puxar ele para uma forma de equilíbrio hidrostático. O objeto precisa ser gravitacionalmente dominante. Graças a esse teste maluco, Plutão falha na terceira condição, já que ele tem a massa muito baixa para limpar a vizinhança ao seu redor. Inclusive, sua massa é quase idêntica à massa da sua lua Caronte. Os 2 objetos ficam se atraindo de um modo que o eixo de rotação se encontra fora da superfície de Plutão. É como se os 2 corpos habitassem um grande nada. Inclusive, há quem os chama de sistema anão duplo. E foi aí então que Plutão, Ceres, Eris e vários outros objetos foram reclassificados para essa nova classificação sem graça de planeta anão. E o resto vocês já sabem, muita gente não gostou, houve discussões, debates e tudo mais. Alan Stern, um dos principais defensores de Plutão como planeta, disse que de acordo com essa condição maluca que inventaram, Terra, Marte, Júpiter e Netuno também deveriam deixar de ser classificados planetas, pois compartilham suas órbitas com asteroides e que menos de 5% dos astrônomos mundiais votaram na classificação, o que não chega nem perto de representar toda a comunidade astronômica. E enfim, essa discussão ecoa até os dias de hoje. Há quem concorda com a União Astronômica Internacional e há quem discorda. Pessoas que consideram Plutão um planeta independente do que uma sacola de astrônomos pensam. Eu considero Plutão um planeta também, não ligo para o que os outros pensam, mas infelizmente, enquanto ele for classificado um planeta anão, eu não posso sair por aí falando que ele é um planeta, né? Especialmente quando eu faço meus vídeos. É muito feio da informação falsa. Se eles fossem reconsiderar Plutão como um planeta, centenas de outros objetos teriam que ser revisados também, e isso daria uma dor de cabeça enorme. Então, provavelmente, isso nunca acontecerá. E você, o que você acha? Você considera Plutão um planeta ou não? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui. E até mais.